Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Orivaldo Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a Azul Linhas Aéreas. E o título deste vídeo é o seguinte: Azul, mesmo quebrada, decola. O que está acontecendo? Vamos entender um pouco o que acontece com a cotação das ações da Azul nesses últimos dias, principalmente hoje, dia 8 de setembro de 2025, em que neste momento, por volta das 15 horas, as ações da Azul estão subindo 50%. A Azul Linhas Aéreas é uma companhia aérea brasileira que opera no setor de bens industriais, subsetor de transportes. É a divisão feita pela Bolsa de Valores. Fundada em 2008, a empresa rapidamente se destacou no mercado nacional, oferecendo ampla malha de destinos e serviços diferenciados. Os principais serviços da Azul incluem transporte aéreo de passageiros, operando voos domésticos e internacionais, conectando diversas cidades no Brasil e no exterior. E também a parte de carga, Azul Cargo Express, serviço de transporte de cargas e encomendas, atendendo a clientes corporativos e individuais. Nesse gráfico aqui nós vemos, é um gráfico de 5 anos de cotações dos preços das ações da Azul. No ano de 2020 ela tinha chegado a algo em torno de R$ 28, grande parte em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus. Tão logo se descobre a vacina, os preços sobem, voltam a subir, atingindo R$ 47,70. De junho de 2021 para cá, como vocês podem ver no gráfico, uma grande queda muito prolongada, com o preço saindo de mais de R$ 47 e alguns dias atrás, semana passada, estava em torno de 90 centavos. Só que nos últimos dias, como nós podemos ver, as ações tinham caído mais ainda, chegando aqui, cada candle desses representa um mês de negociação, cada barra um mês. Chegando no mês de final de julho, começo de agosto, chegando a 55 centavos. E olha, agora nós estamos nesse mês em andamento, chegou a 1,66. Agora há pouquinho estava a 1,70. Então, o que é que está acontecendo? Quando nós olhamos o gráfico com cada candle representando um dia de negociação, nós vemos que até o dia 22 de agosto, os preços estavam ainda próximos a 55 centavos, e do dia 25 de agosto para cá, vários dias em alta, e hoje essa grande alta, lembrando que há alguns minutos eu olhei e já tinha passado de R$ 1,70. Mas por que isto, né? Quando você olha o cenário aí de alguns anos, você vê que a rentabilidade no último mês, 158%, exatamente aquele valor que saiu de 55 centavos para 1,67. Nos últimos 3 meses, um aumento de 57%. No último ano, uma perda de 66%. Nos últimos 2 anos, de 89%. E no cenário de 5 anos, uma desvalorização de 95%. Então, quem tinha, imagina, aplicado um grande valor em Azul, perdeu muito dinheiro, se segurou essas ações. Aqui nessa tabela nós temos indicadores fundamentalistas. Exatamente pelo fato da Azul ter patrimônio líquido negativo, ou seja, o total de dívidas é superior aos ativos que contêm bens e direitos, muitos dos indicadores estão negativos, ok? É difícil analisar uma empresa com patrimônio líquido negativo. Mais alguns indicadores, o ROI, que é o retorno sobre investimento em negativo, o valor patrimonial da ação em negativo, muitos indicadores nessa situação. Aqui nós temos um gráfico que é um resumo
que mostra nas barras em cinza o lucro líquido e essa linha em cor de abóbora, qual é o dividend yield. Como a empresa tem apresentado prejuízo durante anos seguidos, não está pagando nada. E você vê aqui 2021, um grande prejuízo, chegando a 4 bilhões. Uma melhora em 2022, mas continuou com patrimônio líquido negativo, o lucro também, lucro líquido negativo. 2023 aumentou o lucro líquido negativo, é melhor até chamar de prejuízo, né? Prejuízo líquido. E por fim, 2024 foi um balde de água numa tentativa de melhora. Um grande prejuízo naquele ano. Nos últimos 12 meses, que pega 6 meses de 2024, o segundo semestre, mais o primeiro semestre de 2025, nós vemos uma melhora muito boa aqui na redução do prejuízo. Quando você analisa num cenário de 5 anos, quem tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos, hoje teria uma perda de um pouco mais de 90% no valor, né? Então, quem perdeu, quem comprou aqui e manteve essas ações, muito provavelmente as pessoas, quando perceberam a grande queda, se desfizeram dela. Mas quem manteve essas ações perdeu um caminhão de dinheiro. Agora, olhando em valores, se você tivesse investido R$ 1.000 nas ações da Azul há 5 anos atrás, hoje teria apenas R$ 59,00. Na bolsa teria 1.415, no CDI teria 1.600, nas small caps teria 902, no IDIV teria 1.771, no IPCA teria 1.359 e no IFIX teria 1.257, e esse IVVB11 é um grupo de ações de Nova York, teria 2.059. Mais algumas informações da empresa. O valor de mercado da empresa é 3 bilhões e 330 milhões, enquanto que o patrimônio líquido era de 26 bilhões negativo. Então, se a empresa vendesse tudo que ela tem para pagar as dívidas, faltariam 26 bilhões. Por isso, uma queda no valor das ações de mais de 90% no cenário de 5 anos. E onde a Azul gera receita? A maior parte da receita no Brasil e um pedaço aqui em verde, 80% Brasil e 20% em outros países. Negócios gerados pela empresa, a maior parte, 93%, é transporte de passageiros e 7% carga. Quem são os donos da Azul? David Gary Neeleman tem 67% das ações da companhia, ações com direito a voto, então é ele quem manda na empresa. Apenas 2,07% de ações preferenciais, o que totaliza 49,76% do patrimônio da empresa. Mas quem manda é ele, tá? Depois aqui, TRIP, outros, né? Basicamente ações em bolsa. 85% das ações preferenciais estão na bolsa, mas que representa apenas 22% do capital. TRIP Participações tem 16,47%, TRIP Investimentos tem 6,3%, Rio Novo Locações tem 1,94%, Calfinco tem 1,47%, Longfux Capital Management tem 1,34%, Saleb 2 Funder tem 0,03% e ações em tesouraria 0,02%. Então, estes são os donos, né? Esse gráfico ele mostra em verde a receita líquida gerada ao longo de 10 anos, e aqui nessa linha em dourado mostra o lucro líquido. Dá para perceber que mesmo antes da pandemia, a empresa já enfrentava dificuldades e a pandemia só fez piorar, mesmo após a criação da vacina e as coisas voltando um pouco ao normal.
ela continuou no prejuízo. Em 2024 foi uma verdadeira desgraceira para o resultado da Azul. Então é uma empresa que faz muito tempo que vem acumulando prejuízos. Neste outro gráfico nós vemos em verde o lucro líquido por ação e em dourado a cotação. Empresas que estão numa situação tranquila e estáveis, essas linhas são muito próximas. Empresas que têm uma situação como a da Azul, elas costumam ser distantes, vira e mexe uma cruzando a outra, mas a distância é bastante grande. Aqui você consegue ver um resumo dos últimos 5 anos. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 e aqui os últimos 12 meses, 5 anos mais os últimos 12 meses da DRE, né? Então você tem aí como resultado líquido, em 2020 ela deu um prejuízo de 10 bilhões de reais, em 2021 de 4 bilhões, em 2022 de 722 milhões, em 2023 um prejuízo de 2 bilhões 380 milhões, em 2024 um prejuízo de 9 bilhões e nos últimos 12 meses um prejuízo de 1 bilhão e 170 milhões, em razão de, no primeiro semestre de 2025, o resultado ter sido positivo. Então os números são muito ruins. Vocês podem reparar aqui vários indicadores em negativo. Esse outro gráfico é melhor ainda do que aquele que eu mostrei agora há pouco, em que você enxerga o patrimônio líquido de 2016 até agora, 2025, primeiro semestre. Em 2016, o patrimônio líquido ainda era positivo, 2017 também, 2018 também, 2019, mesmo antes da pandemia pelo novo coronavírus, a Azul já tinha entrado no patrimônio líquido negativo. Nos outros anos foi só uma piora da situação. Então você tem essa distância entre a linha verde, que é a receita líquida, e o lucro líquido aqui em cor de abóbora. A distância entre essas duas linhas é composta por despesas e custos. Ou seja, mesmo com o crescimento das receitas da Azul, os custos e despesas aumentaram, gerando tais prejuízos. Difícil resolver essa situação. E aqui vocês também têm um resumo do balanço da Azul, os últimos 5 anos. Ela parte de um patrimônio líquido negativo de 14 bilhões em 2020, 18 bilhões em 2021, 19 bilhões em 2022, 21 bilhões em 2023 e 30 bilhões, 440 milhões em 2024. E é exatamente o que eu comentei agora há pouco. Se a Azul vendesse todos os seus bens e direitos para pagar as dívidas, em 31/12 de 2024 faltariam 30 bilhões. Por isso que lá eu coloquei na capa desse vídeo, entre aspas, uma empresa quebrada. Lógico, ela ainda está operando porque ainda consegue obtenção de crédito e consegue renegociar algumas dívidas com seus credores. Mas a situação é muito complicada, muito difícil. Agora, no segundo trimestre de 2025, a Azul surpreende com receita acima de 2 bilhões. Mais algumas notícias aqui sobre a Azul. Vocês podem pausar o vídeo e depois podem até pesquisar essas notícias. Saiu no Estadão, saiu na Reuters, no Investing, várias agências de notícias reportando informações sobre a Azul. E a semana passada, quando começou a subir bastante o preço das ações da Azul, lógico que muito distante do valor de R$ 47,00. Hoje ela chegou a R$ 1,70. As casas de análise estão indicando forte compra. Mas, com perdão do trocadilho, na minha opinião, é apenas um voo de galinha. Se o próximo trimestre não mostrar um resultado melhor do que foi o segundo trimestre, essas ações vão despencar muito forte, muito mesmo. Se elas forem semelhantes,
podemos até esperar mais uma alta nas cotações das ações. Temos que esperar aí outubro, mais ou menos no final de outubro, começo de novembro, serão reportados as demonstrações contábeis de terceiro trimestre de 2025. Quando nós olhamos aqui, lucro líquido está aqui é uma cor de abóbora, mostarda, mais ou menos isso, e a receita em azul. Ela gera receitas, mas a receita gerada pela cobrança tanto de passagem quanto de transporte de carga não é suficiente para cobrir custos e despesas. Na verdade, o preço da passagem aérea teria que ser muito maior do que é para conseguir bancar os custos. E os números não mentem. Eu entendo que opiniões podem ser divergentes, mas matemática é matemática em qualquer lugar. É aqui, é na China, nos Estados Unidos, é em Marte. A matemática não mente. Ok? Aqui eu tenho um balanço da Azul. Nós sempre analisamos o consolidado de 2020, 30 de 6 de 2025, e nós vemos que o total geral de ativos da Azul, ativos circulante, era 7 bilhões 180 milhões 125 mil. Quando nós vemos o total geral do passivo circulante, também de 30 de 6 de 2025, é de 21 bilhões 363 milhões 687 mil. E tem vários índices que são utilizados para análise das demonstrações financeiras. Eu estou mostrando apenas um, porque eu já mostrei várias informações fundamentalistas. Quando a gente olha o índice de liquidez, que é esse de liquidez de curto prazo, que é a divisão do ativo circulante pelo passivo circulante, nós dividimos 7 bilhões 180 por 21 bilhões 363, que dá um índice de liquidez aí de curto prazo de 0,34. Qual é o significado desta informação? O índice de liquidez de curto prazo indica que para cada R$1 que a Azul tem de dívida, ela tem apenas 34 centavos para honrar compromisso. Ou seja, num cenário aí de curto prazo, até um ano, ela vai ter que se desdobrar para conseguir esse dinheiro. Ou conseguindo prolongamento, adiamento de vencimentos de dívidas, ou buscando novos financiamentos. Porque a conta não fecha. A conta não fecha. No cenário de curto prazo, faltam 14 bilhões para honrar os compromissos. Então, eu fico imaginando a vida do diretor financeiro da Azul. É um estresse constante para resolver essa situação, para manter os aviões voando. Porque faltam 14 bilhões. É muito complicado. Quando a gente olha o patrimônio líquido, nós vemos que, graças à melhora que aconteceu no segundo trimestre de 2025, aquele patrimônio líquido que era negativo em 30 bilhões foi reduzido para 26 bilhões. Continua negativo. Se desse aí pelo menos 4 bilhões de lucro líquido por ano nos próximos anos, levaria aí um pouco mais de 6 anos para equilibrar a situação. Mas qualquer revés, qualquer crise, qualquer situação na economia que gere redução no volume de passagens vendidas, isso facilmente volta a crescer de forma negativa. O que é uma pena. Eu, particularmente, sou contador, sou professor universitário, trabalhei no mercado financeiro, mas durante 12 anos da minha vida eu fui piloto privado. Então eu amo aviação e fico muito triste em ver a Azul e também a Gol em situação tão difícil. As duas estão em situação muito difícil. A da Azul um pouco pior do que a da Gol. Quando a gente analisa a DRE, nós vemos que
Em 30 de 6 de 2024, a Azul tinha tido um prejuízo acumulado naquele momento de 4 bilhões 859 milhões 907 mil reais. E agora, nos 6 primeiros meses de 2025, conseguiu reverter, gerando um lucro de 3 bilhões 121. Tomara que os próximos trimestres sejam positivos também. Vamos torcer para que a Azul consiga se levantar. Mas eu vi algumas coisas preocupantes aqui. Preocupantes. Em que sentido? O que fez esse resultado ficar positivo não foi apenas o aumento da receita de vendas de 8 bilhões e 800 para 10 bilhões e 300. Mas o que mais chamou a atenção foi essa linha aqui de, na parte financeira, de variações cambiais líquidas, em que ela teve uma receita líquida de diferença de taxa de câmbio de 4 bilhões e 500. Se isto reflete apenas a desvalorização do dólar perante o real nos últimos meses, aí é preocupante, porque o dólar está em torno de 5,40 e não imagino que ele caia muito mais. Qualquer alta do dólar pode representar uma inversão desse número de positivo para prejuízo de variação cambial. Lembrando que a Azul não é dona das aeronaves, isso é tudo leasing, e ela paga leasing em dólar. O querosene é em dólar, então vários custos da Azul são em dólar. Ou seja, se o dólar estabilizar em 5,40, esse resultado tende a zero. Se o dólar voltar a subir um pouco, que seja, este resultado desta linha vira negativo. Então, é complicado aí, né? Complicado. Mas vamos torcer para que tudo possa se resolver. Alguns eventos subsequentes que eu tirei da demonstração contábil da própria Azul, né? Entrando lá no código no Google, você coloca Azul 4 espaço RI, vai direto para o site de relações com investidores. Então, o que a companhia diz? Em julho de 2025, são eventos subsequentes. A companhia informou aos seus acionistas e ao mercado em geral que o Tribunal dos Estados Unidos, responsável pela supervisão do seu processo de reestruturação financeira, é como se fosse a nossa recuperação judicial, tá? Concedeu aprovação final a todas as petições da companhia apresentadas durante a audiência do segundo dia, para as quais não houve qualquer objeção. A aprovação dos pedidos, que já havia sido concedida interinamente na audiência do primeiro dia, garante a continuidade do processo como planejado pela companhia. Na trajetória rumo a uma reestruturação bem-sucedida, a Azul, com o apoio de assessores externos, continua focada na finalização do plano de reestruturação desenhado para transformar o futuro financeiro da companhia e posicionar o negócio para um longo prazo. Então, é como se fosse a nossa recuperação judicial, e aqui tem notícias que fazem parte dos motivos para a Azul ter valorizado esses últimos dias. Mais um item. A Azul recebe a aprovação final do tribunal para financiamento. Então, além de ter conseguido situações positivas naquilo que a gente chama de recuperação judicial, só que nos Estados Unidos tem uma outra nomenclatura, mas é bem parecida. A Azul ainda conseguiu a aprovação para contrair um financiamento de 1 bilhão e 600 milhões de dólares, o que dá um caixa aí de quase 8 bilhões de reais, né? Então, isto fez o mercado se animar e a ação está subindo hoje mais de 50%. Em julho, a companhia assinou o contrato de compromisso de apoio em determinados stakeholders. O BCA prevê investimento de 650 milhões em futura operação de capitalização da companhia. Então, mais uma notícia boa. A Azul obtém a aprovação do acordo ARCAP em tribunal dos Estados Unidos. Mais uma notícia boa. Essas aprovações marcam um passo importante no amplo plano de transformação da Azul e refletem um avanço contínuo. Ela também encerrou as atividades em 14 cidades,
o que dá 50 voos aí em média a menos. Ela reduz os seus custos em linhas que não eram tão rentáveis. Então nós vemos aí que o título, eu sei que o título ele foi bastante pesado, né? O título que eu coloquei, a Azul mesmo quebrada decola o que está acontecendo. Nós vimos aqui o que está acontecendo. A situação é muito ruim, mas notícias recentes deram um ânimo e vamos torcer para que tudo se resolva. Obrigado pelas visualizações dos vídeos deste canal e abraços!